Professor, eu não sou da área jurídica, mas queria aprender como definir em qual regime o condenado irá iniciar o cumprimento de sua pena, se no regime aberto, semiaberto ou fechado. Isso é muito difícil? Que nada! Aliás, muito pelo contrário. E por isso, minhas superalunas, meus superalunos e também você, que sempre prestigia nossas publicações. No episódio de hoje, vamos te explicar esse assunto de um modo bem simplificado. E também aproveitaremos para entender os critérios para determinar, de acordo com o tipo de regime, em qual estabelecimento prisional o condenado irá iniciar o cumprimento de sua pena. E atenção, diferentemente do que nós ouvimos com frequência na imprensa, na mídia, o regime semiaberto não é aquele no qual o preso sai durante o dia do estabelecimento prisional e retorna à noite. Como assim, professor? Pois é exatamente isso que vocês ouviram. Porém, para entender tudo isso, somente assistindo ao episódio de hoje até o final. Portanto, como já vamos começar, nos ajudem, façam parte desse projeto voltado para a democratização do direito penal. E se vocês ainda não estão inscritos, se inscrevam em nossos canais e compartilhem nossos episódios com pessoas assim como vocês, que buscam conteúdo de qualidade nas redes sociais, pois eles foram desenvolvidos para te dar suporte, para te ajudar a entender com mais facilidade os segredos do direito penal. E não esqueçam, também ativem o sininho e as notificações para vocês serem informados assim que nossa equipe postar uma nova aula. Daí, se gostarem, deixem sempre seu like. E aguardem aí, não mudem de canal, porque o nosso novo episódio começa já já, é rapidinho. Daqui a 10 segundos, logo após o meu diretor liberar a vinheta de abertura. Então vamos lá. Na aula de hoje vamos aprender duas coisas super interessantes. A primeira, como definir o regime inicial, e a segunda, como determinar o estabelecimento prisional no qual o condenado irá iniciar o cumprimento da pena. Preliminarmente, é importante destacar que há uma relação direta entre o regime de cumprimento da pena e o estabelecimento prisional para o qual o condenado deverá ser encaminhado. Portanto, nos termos da 7210 de 84, a LEP, Lei das Execuções Penais, para cada um dos três tipos de regime de cumprimento de pena, os regimes aberto, semiaberto e fechado, existe um estabelecimento correspondente, casa de albergado, colônia agrícola, industrial ou similar e a penitenciária. Assim, conforme o artigo 93 da LEP, a casa do albergado destina-se ao cumprimento da pena privativa de liberdade em regime aberto. Já o condenado do regime semiaberto deverá, nos estritos termos do artigo 91, cumprir sua pena em uma colônia agrícola, industrial ou similar, enquanto a penitenciária, conforme dispõe o artigo 87, destina-se ao condenado a pena de reclusão no regime fechado. Ok, professor, até aqui está bem simples, mas antes de prosseguir, aproveite logo para explicar aquela questão do regime no qual o preso sai pela manhã, retorna à noite. Opa, vamos sim. Na verdade, é o regime aberto que possui como essência essa característica. Inclusive, a casa do albergado é um estabelecimento sui generis, uma vez que o prédio, além de dever situar-se em centro urbano, separado dos demais estabelecimentos, caracterizar-se-á pela ausência de obstáculos físicos contra a fuga, complementando-se no Código Penal, que define no artigo 36 que o regime aberto baseia-se na autodisciplina e senso de responsabilidade do condenado, no qual o condenado deverá, fora do estabelecimento e sem vigilância, trabalhar, frequentar curso ou exercer outra atividade autorizada, permanecendo recolhido durante o período noturno e nos dias de folga. Por outro lado, no regime semiaberto, conforme dispõe o artigo 35 também do Código Penal, o condenado fica sujeito a trabalho incomum durante o período diurno em colônia agrícola, industrial ou em estabelecimento seminar. Percebam que nos termos do artigo 35, parágrafo 2º, o trabalho externo também é admissível, bem como a frequência a cursos supletivos profissionalizantes de instrução ou de ensino médio ou superior. Já que falamos desses dois regimes, completemos com algumas observações acerca do regime fechado.
No regime fechado, conforme o artigo 34, parágrafo 1º, o condenado fica sujeito a trabalho no período diurno e a isolamento durante o repouso noturno. Nesse sentido, acrescenta o seu parágrafo 2º que o trabalho será incomum dentro do estabelecimento, na conformidade das aptidões ou ocupações anteriores do condenado, desde que compatíveis com a execução da pena. E segundo o seu parágrafo 3º, da mesma forma que falamos em relação ao regime semiaberto, o trabalho externo é admissível no regime fechado, em serviços ou obras públicas. Agora, podemos então verificar as regras para a definição do regime inicial, consequentemente, definindo também o estabelecimento prisional. Como eu disse, logo no início da aula, os critérios são bastante simples. Então vejamos. Utilizando do artigo 33, parágrafo 2º, ao definirmos a pena imposta ao condenado, imediatamente teremos condições de determinar o regime de cumprimento. Nesse aspecto, em tese, o condenado a pena superior a 8 anos deverá começar a cumpri-la em regime fechado e, por via de consequência, deverá ser encaminhado para uma penitenciária ou para um estabelecimento de segurança máxima ou média. Já o condenado não reincidente, cuja pena seja superior a 4 anos e não exceda 8, poderá desde o princípio cumpri-la em regime semiaberto. Assim, o estabelecimento adequado seria uma colônia agrícola, industrial ou estabelecimento similar. Ao passo que o condenado não reincidente, cuja pena seja igual ou inferior a 4 anos, poderá desde o início cumpri-la em regime aberto, em uma casa do albergado. E, por fim, percebam que o fato do condenado ser reincidente tem repercussão imediata na determinação do regime e, corollariamente, no estabelecimento para o qual ele deverá ser encaminhado. Portanto, é fundamental que vocês, caso ainda tenham dúvidas acerca da reincidência no direito penal, que vocês assistam em seguida ao episódio 10 estupros e não é reincidente. E para facilitar o acesso, a nossa equipe colocou o link aqui abaixo nas descrições do vídeo. E assim, nós encerramos o episódio de hoje. Mas lembre, se ainda não estão inscritos, se inscrevam em nossos canais e já vão deixando seus comentários e dúvidas acerca do assunto. Olha, espero que vocês tenham gostado, pois foi muito bom tê-los conosco hoje. Um forte abraço e eu vejo vocês em nossa próxima superaula.